A China acaba de substituir o silício por um novo e incrível vidro. Toda a indústria de chips está em choque. E aqui está algo que parece completamente inventado. A China vem investindo silenciosamente mais de $1 bilhão em vidro, não em petróleo, não em metais de terras raras, não na próxima geração de chips de computador, mas em vidro. E por causa disso, algumas das empresas de tecnologia mais poderosas do planeta estão agora correndo contra o tempo para alcançar a concorrência em uma corrida que nem sabiam que estavam perdendo. Agora, antes que você feche a página pensando que isso tem a ver com Windows ou telas de celular, continue lendo, porque o vidro no centro desta história não se parece com nada que você já tenha tocado ou visto. Ele é projetado com um nível de precisão que pareceria ficção científica há 20 anos. É mais fino que um fio de cabelo humano, mais plano do que qualquer coisa que a natureza possa produzir sozinha. E pode ser o material mais importante para decidir quem controlará a próxima década do poder computacional. E aqui está a parte mais surpreendente. Isso não pegou a indústria de surpresa por estar escondido. Não era informação confidencial. As fábricas sendo construídas, as patentes sendo registradas, os fundos de investimento sendo aplicados, tudo era público. Simplesmente não estava sendo monitorado, porque durante anos, todos que se importavam com a competição global de chips estavam olhando para a mesma coisa: transistores. Quem consegue reduzi-los? Quem consegue imprimir mais deles? Quem consegue enviá-los para a próxima geração antes que cheguem? Essa conversa dominou as manchetes, moldou políticas governamentais e ditou decisões de investimento na ordem de centenas de bilhões de dólares. E enquanto essa conversa acontecia em alto e bom som, uma conversa diferente acontecia silenciosamente sobre a camada sob o chip. A parte que mantém tudo funcionando. A parte que, como se vê, é agora o campo de batalha mais importante de toda a indústria. E a parte onde os maiores avanços iniciais já foram feitos. Essa é a história. Quando você a entende, sua maneira de pensar sobre a competição no mercado de chips muda completamente. Se você gosta de histórias como esta, que vão além das manchetes e explicam o que realmente está acontecendo, antes que o resto do mundo perceba, inscreva-se agora mesmo e ative as notificações. Este canal aborda as estratégias que realmente importam. Materiais, infraestrutura, cadeias de suprimentos, as decisões tomadas hoje que determinarão quem liderará a próxima década da tecnologia. Cadeias de suprimentos de lítio. Redes de satélite, infraestrutura de IA, dependência de terras raras. Já falamos sobre tudo isso e tem muito mais por vir. Inscreva-se para não perder nada. Agora vamos ao que interessa. A base sobre a qual ninguém fala. Para entender por que o vidro se tornou tão importante primeiro, é preciso compreender o que ele está substituindo. E para deixar isso claro, pense em uma cidade, uma grande cidade moderna. Arranha-céus, linhas de metrô, redes elétricas, cabos de fibra óptica, passando por baixo de todas as ruas. Você pode olhar para essa cidade e apreciar o quão impressionante tudo isso é. A arquitetura, a engenharia, a pura escala do que os humanos construíram. Mas nada disso funciona se o solo abaixo se mover. No momento M, que a fundação se move, tudo o que foi construído sobre ela fica comprometido. Não importa quão elegante seja o projeto ou quanto dinheiro foi investido na construção. Uma fundação instável é um problema que nenhuma obra inteligente acima do solo pode resolver permanentemente. Os chips de computador também têm uma base. Ela se chama substrato. É a camada base sobre a qual o chip se apoia. Ele mantém tudo no lugar, transmite os sinais elétricos entre os componentes e ajuda a gerenciar o calor que os chips geram quando estão em funcionamento. Por cerca de 50 anos, esses substratos têm sido feitos de plásticos e resinas de engenharia.
Camadas de materiais sintéticos unidas em algo que, se você pudesse segurar, se pareceria um pouco com uma peça de material laminado muito sofisticada e muito fina. Não é glamuroso, não é o tipo de coisa que alguém usaria em um vídeo de marketing, mas é essencial da mesma forma que as fundações de concreto são essenciais para um edifício. Durante a maior parte da história dos chips, isso funcionou perfeitamente bem. Os primeiros chips eram compactos. As exigências eram relativamente modestas e o substrato cumpria sua função sem problemas. Os problemas só começaram a aparecer quando os chips se tornaram drasticamente mais complexos. E eles se tornaram drasticamente mais complexos por causa da inteligência artificial. Os chips que alimentam os sistemas de IA mais avançados da atualidade não são mais chips únicos. São conjuntos de chips menores, chamados chiplets, agrupados em um enorme pacote densamente interconectado. Os engenheiros os constroem dessa forma, porque isso permite combinar diferentes tipos de chips em um único sistema: chips de memória, chips de processamento, chips de comunicação. Cada tipo otimizado para sua função específica, todos trabalhando juntos em um pacote unificado que oferece um desempenho muito superior ao de qualquer chip individual. É uma engenharia verdadeiramente brilhante. Mas isso introduziu um problema que só piora à medida que os sistemas ficam maiores. Alguns desses pacotes de chiplets agora se estendem por mais de 8 milímetros. Imagine isso, é aproximadamente o tamanho da tela do seu celular. Agora imagine essa superfície repleta de bilhões de conexões microscópicas, todas tentando trocar dados simultaneamente a velocidades medidas em centenas de gigabytes por segundo, enquanto geram um calor capaz de desligar um laptop em segundos. A complexidade da engenharia envolvida é impressionante. E nessa escala, o substrato subjacente deixa de ser um suporte passivo e se torna uma das variáveis de desempenho mais críticas em todo o sistema. É aqui que o problema aparece: o plástico deforma. Não é rígido da maneira que realmente importa aqui. Quando um substrato plástico aquece durante o funcionamento, ele se expande ligeiramente. Quando o chip é desligado e esfria, ele se contrai. Esse ciclo acontece milhares de vezes ao longo da vida útil de um chip. Cada ciclo individual envolve movimentos quase impossivelmente pequenos. Estamos falando de deslocamentos medidos em frações de milímetro. Mas na escala de um chip de IA moderno, com conexões tão finas que fazem uma fita de DNA parecer uma corda, esses pequenos desvios se acumulam e se tornam um problema sério. Conexões que estavam perfeitamente alinhadas durante a fabricação começam a se desviar. Sinais que deveriam trafegar sem problemas começam a se distorcer. O desempenho se degrada de maneiras inconsistentes e difíceis de diagnosticar. Nos piores casos, as conexões se rompem completamente e o chip falha. E o mais frustrante de tudo isso é que você não consegue ver o problema acontecendo. Não há rachaduras visíveis, nenhum momento óbvio de falha. O dano é invisível até o momento em que deixa de ser. Engenheiros passaram anos combatendo isso com escolhas de design inteligentes, tolerâncias de fabricação mais rigorosas e controles de qualidade cada vez mais sofisticados. Essas abordagens funcionaram bem o suficiente quando os encapsulamentos dos chips eram menores e as demandas mais baixas. Mas a próxima geração de chips de IA vai entrar em um território onde essas soluções paliativas simplesmente não serão suficientes. O próprio material do substrato precisava mudar. A resposta que a indústria encontrou após anos de pesquisa de materiais, experimentos fracassados e avanços na fabricação é algo que ainda surpreende as pessoas quando ouvem pela primeira vez, porque o vidro muda tudo. O vidro é uma resposta tão contra-intuitiva para esse problema que vale a pena parar um instante para refletir sobre o quão estranho isso soa. Engenheiros estão discutindo a construção da base para os sistemas de IA mais poderosos do mundo.
Dispositivos que operam em velocidades extremas sob calor extremo, lidando com cargas de trabalho que valem bilhões de dólares. E a solução que eles apontam é o mesmo material básico que é varrido do chão da cozinha após acidentes. Só que, na verdade, não é o mesmo material. O vidro, usado nos substratos de chips de última geração, é um produto de engenharia precisa, desenvolvido especificamente para atender às demandas de embalagens de semicondutores. Ele compartilha a mesma composição química básica do vidro de janela. Assim como um carro de Fórmula 1 compartilha a mesma ideia básica que uma bicicleta. Tecnicamente relacionado na prática, é algo completamente diferente. Aqui está a maneira mais clara de entender o que o torna especial. Pense no que o plástico faz quando aquecido. Ele se comporta como um elástico. Estique-o, solte-o, aqueça-o, resfrie-o. E com o tempo ele perde a forma. Ele sofre fadiga. O material se torna menos previsível a cada ciclo. Em partículas pequenas, essa imprevisibilidade é administrável. Os engenheiros podem levar isso em consideração no projeto, mas nos tamanhos de encapsulamento que os chips de IA de próxima geração exigem, esses monstros de 8.000, a imprevisibilidade é um problema que compromete o projeto e não tem uma solução de engenharia simples. Sob as mesmas condições, o vidro se comporta mais como uma barra de aço. Você pode aquecê-lo, resfriá-lo, submetê-lo a milhares de ciclos térmicos, aplicar tensão mecânica, e ele praticamente não se move. Sua estabilidade dimensional é dramaticamente superior à de qualquer material plástico atualmente usado em encapsulamento de chips. Essa estabilidade tem uma consequência direta e mensurável. Os engenheiros podem posicionar as conexões elétricas muito mais próximas umas das outras, sem se preocupar com o desalinhamento dessas conexões ao longo da vida útil do chip. E aqui está o número que impressiona: os substratos de vidro podem suportar até 10 vezes mais densidade de interconexões do que os melhores substratos plásticos da atualidade. Não 10% a mais, 10 vezes mais. Isso não é uma simples melhoria, é um salto geracional. 10 vezes mais conexões no mesmo espaço físico significa chips que podem trocar dados mais rapidamente com menos energia perdida na transmissão por distâncias maiores dentro do encapsulamento e com fidelidade de sinal superior a qualquer coisa possível com plástico por baixo. Pense no que isso realmente significa na prática. O limite de desempenho de um chip de IA não é determinado apenas pela qualidade dos transistores em seu interior. O desempenho também é determinado pela eficiência com que os dados se movem entre os diferentes componentes que compõem o sistema. Se as conexões entre os chiplets forem lentas, apresentarem perdas ou forem limitadas em número, o chip terá um desempenho inferior, independentemente do quão avançados sejam os transistores. O substrato é a espinha dorsal da comunicação de todo o pacote. Melhorar drasticamente o substrato significa melhorar drasticamente todo o sistema, mesmo sem alterar um único transistor. A questão térmica reforça isso. O vidro conduz e distribui o calor de maneiras que facilitam o gerenciamento térmico à medida que os tamanhos dos pacotes aumentam. O calor é uma das principais limitações de desempenho em qualquer chip. Quanto mais rápido ele opera, mais calor ele gera. E se esse calor não puder ser dissipado com rapidez suficiente, o chip reduz sua frequência para evitar danos. Um melhor gerenciamento térmico significa que você pode operar os chips em seu pico de desempenho por mais tempo, extraindo mais desempenho real do mesmo hardware. A qualidade do sinal adiciona outra camada. Os sinais elétricos que viajam pelo vidro sofrem menos interferência e menos perdas do que os sinais que viajam pelo plástico. Nas taxas de dados em que os chips de IA de próxima geração operam taxas inimagináveis há uma década, mesmo pequenas diferenças na integridade do sinal se acumulam em lacunas de desempenho reais que o software não consegue preencher.
Então, por que a indústria não adotou substratos de vidro há 10 anos? Porque fabricá-los é extremamente difícil. O vidro também precisa ser plano. Tolerâncias que seriam invisíveis para qualquer instrumento de medição fora de um laboratório de metrologia especializado. Os orifícios perfurados para criar caminhos elétricos, chamados de vasos de vidro, são menores que um fio de cabelo humano e devem ser posicionados com precisão absoluta. Perfurar o vidro nessa escala, sem introduzir fissuras microscópicas que possam se propagar e causar falhas semanas depois, é um desafio de fabricação que exigiu anos de engenharia dedicada para sequer ser abordado. Essa dificuldade não é um detalhe, é o motivo pelo qual esta história é importante. As empresas e os países que conseguirem resolver o problema de fabricação em larga escala controlarão a próxima camada da cadeia de suprimentos de semicondutores. A corrida para solucioná-lo já está em andamento e mais avançada do que a maioria das pessoas imagina. A virada bilionária que ninguém estava acompanhando. Durante a maior parte da última década, a narrativa dominante na competição global de chips se resumiu a uma única máquina. A máquina de litografia ultravioleta extrema, fabricada por uma empresa holandesa chamada ASML. É a única máquina na Terra capaz de imprimir transistores nas escalas mais avançadas. Sem ela, não é possível fabricar um chip de ponta. Os Estados Unidos e seus aliados passaram anos construindo um sistema de controle de exportação projetado especificamente para impedir que essas máquinas chegassem a certos países. A lógica era clara e infalível. Sem máquina de litografia avançada, sem chips avançados. Bloquear a máquina, bloquear o progresso. O que essa estratégia não percebeu é que ela estava otimizada para um caminho específico rumo a uma computação mais poderosa. E esse caminho não é o único. A embalagem avançada, especificamente a camada de substrato, é um caminho completamente diferente e não requer uma máquina da ASML. Requer ciência de materiais, manufatura de precisão, engenharia de processos, capital e paciência. Tudo isso pode ser desenvolvido independentemente, sem acesso a qualquer equipamento com controle de exportação. Visto dessa forma, a decisão de investir seriamente em tecnologia de substrato de vidro não é apenas uma escolha técnica, é um reposicionamento estratégico em direção a uma parte da cadeia de suprimentos de semicondutores onde as regras da competição são fundamentalmente diferentes. O investimento foi substancial. Desde 2023, os fundos nacionais de investimento em semicondutores da China têm direcionado capital especificamente para infraestrutura de embalagens avançadas. Diversas empresas, diversos programas, todos voltados para substratos de vidro. O total ultrapassa vai ser 1 bilhão em fábricas, equipamentos, patentes e desenvolvimento de talentos. Nada disso é confidencial, tudo está registrado publicamente, apenas não gerou muita cobertura da imprensa ocidental, porque a imprensa estava focada em litografia e nós de transistores. A empresa que torna essa estratégia mais clara é a BOE. A BOE é uma das maiores fabricantes mundiais de tecnologia de displays. Ela produz os painéis de vidro de precisão presentes em centenas de milhões de smartphones, televisores e monitores de computador todos os anos. Esse não é um negócio trivial. Operar nesse ramo exige uma infraestrutura de fabricação de vidro de precisão em larga escala, equipamentos especializados, profundo conhecimento de processos, relacionamentos na cadeia de suprimentos e talentos de engenharia construídos ao longo de décadas. Aqui está o que torna a entrada da BOE em substratos de vidro de grau semicondutor tão lógica. Essa infraestrutura se sobrepõe significativamente ao que a produção de substratos de vidro exige.
O equipamento usado para fabricar vidro de precisão para displays é semelhante ao equipamento usado para fabricar vidro de substrato de precisão. O conhecimento do processo é transferido. As equipes de engenharia possuem a experiência relevante. As relações com a cadeia de suprimentos da BOE já estão estabelecidas. Não se trata de uma reinvenção do que eles fazem, mas sim de uma extensão de uma capacidade que já desenvolveram em larga escala para uma aplicação diferente. O programa da BOE visa a produção de substratos de vidro em escala industrial até 2026, com aceleração a partir daí. Outras empresas têm trabalhado em peças técnicas específicas desse quebra-cabeça. O desafio de perfurar orifícios extremamente finos no vidro sem quebrá-lo tem sido alvo de esforços de engenharia concentrados com recursos reais investidos. O progresso é visível em pedidos de patentes, apresentações técnicas, em conferências de semicondutores e roteiros de produção, que apontam clientes de chips de IA para o período de 2026 a 2027. O que torna toda essa abordagem tão eficaz como estratégia é a lógica temporal. A transição de substratos de plástico para vidro ainda não ocorreu em larga escala. Ela está a caminho e a indústria concorda amplamente com isso. Mas as fábricas que produzem substratos de vidro em escala para os principais clientes de chips de IA ainda não existem plenamente. Quem construir essas fábricas primeiro resolve os problemas de rendimento primeiro e conquista a confiança dos principais clientes primeiro. Essa empresa e a indústria desse país terão uma vantagem pioneira em um setor de manufatura de precisão com uso intensivo de capital, uma vantagem quase impossível de ser superada uma vez consolidada. É a mesma dinâmica que fez da TSMC a força dominante incontestável na fabricação de chips por 20 anos. Quando a TSMC consolidou sua liderança nas décadas de 1990 e 2000, parecia uma vantagem incremental. Quando o resto do mundo finalmente percebeu o quão dominante a TSMC havia se tornado, essa liderança já havia se transformado em algo estrutural. Os substratos de vidro estão em um estágio inicial dessa mesma curva de composição. Neste momento é assim que o resto do mundo está despertando. Quando uma mudança dessa magnitude começa a ganhar impulso, o restante da indústria não fica parado indefinidamente. A resposta dos principais players nos Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão tem se acelerado. E é algo mais sério e substancial do que a maioria das pessoas que observam de fora percebe. A Intel é a empresa com o histórico mais longo em substratos de vidro do mundo. O programa deles existe há mais de uma década, o que no setor de semicondutores é uma eternidade. Nesse período, eles construíram um dos portfólios de patentes mais extensos da área, superaram desafios de fabricação que a maioria dos concorrentes ainda não enfrentou e desenvolveram um profundo conhecimento de processos que só se acumula por meio de anos de engenharia prática, tentativas e erros e experimentos fracassados que ensinam coisas que você não aprenderia de nenhuma outra forma. Mais recentemente, a Intel mudou sua estratégia para o licenciamento. Em vez de tentar controlar diretamente a produção de substratos de vidro, a Intel está compartilhando sua tecnologia com parceiros de fabricação e fornecedores, posicionando-se como a espinha dorsal da propriedade intelectual do ecossistema emergente de substratos de vidro. É uma jogada inteligente para uma empresa que atravessa um período significativo de reestruturação em seu próprio negócio de manufatura. Mesmo que outras empresas operem as linhas de produção, a Intel captura valor de cada linha que utiliza sua tecnologia. É uma aposta em ser a base da base. A posição da Samsung nessa corrida está mais avançada em termos de prontidão para a produção do que a maioria dos observadores externos imagina. A empresa mantém uma linha de produção piloto ativa em sua unidade de Sejong. Não um projeto de pesquisa, mas sim uma linha piloto real,
com engenheiros contratados especificamente por sua expertise em substratos de vidro. No final de 2025, a Samsung Electro-Mechanics firmou uma parceria formal de materiais com a Sumitomo Chemical, uma das maiores empresas de especialidades químicas do Japão, para garantir o fornecimento de materiais de vidro especializados necessários ao processo de fabricação. Seu plano interno prevê capacidade de produção em escala comercial por volta de 2028. Isso tornaria a Samsung uma das primeiras fornecedoras em grande volume de substratos de vidro para os principais clientes de chips da IA. E considerando o quanto da cadeia de suprimentos global de chips de IA já passa pela Samsung de uma forma ou de outra, essa é uma posição significativa a ser ocupada. A TSMC controla aproximadamente 90% da capacidade mundial de embalagem de chips de IA avançados atualmente. Esse nível de domínio, construído ao longo de décadas de investimento e desenvolvimento de processos, é realmente difícil de superestimar. Mas a TSMC também entende melhor do que quase ninguém que o domínio na fabricação de semicondutores nunca é permanente. O cenário muda, a tecnologia evolui, e as empresas que permanecem dominantes são aquelas que preveem a transição e se posicionam à frente dela. Em 2024, a TSMC reativou seu programa de pesquisa e desenvolvimento de substratos de vidro. Uma decisão que enviou um sinal claro a todos os observadores. Essa tecnologia deixou de ser um experimento interessante para se tornar uma prioridade estratégica genuína. Quando a TSMC trata algo como prioridade, o setor em geral percebe imediatamente. A Corning é um tipo diferente de empresa, mas igualmente importante. A maioria das pessoas conhece a Corning pelo Gorilla Glass, o revestimento protetor das telas dos celulares. Mas a verdadeira especialidade da Corning reside na fabricação de vidros especiais para uma ampla gama de indústrias. Cabos de fibra óptica, embalagens farmacêuticas, aplicações aeroespaciais e instrumentos científicos. Essa profunda expertise em ciência dos materiais posiciona a Corning como um fornecedor upstream potencialmente crucial. A empresa que produz o vidro bruto de grau semicondutor que os fabricantes de substratos processam para transformá-lo em produtos acabados. Seu investimento nesse setor indica que a cadeia de suprimentos necessária para dar suporte à fabricação em larga escala de substratos de vidro está começando a se formar nos Estados Unidos. E isso é extremamente importante porque um ecossistema de produção é tão forte quanto seu elo mais fraco na cadeia de suprimentos. O resultado final é uma corrida que está genuinamente e completamente indefinida. Nenhuma empresa ou país detém o monopólio do mercado de substratos de vidro. A infraestrutura está sendo construída simultaneamente em vários continentes. Mas a janela para estabelecer liderança não é ilimitada. O mercado será impulsionado pelos hiperescaladores e pelos designers de chips de IA. As empresas que constroem os centros de dados treinam os modelos de IA e projetam a próxima geração de processadores começarão a qualificar fornecedores de substratos nos próximos 2 a 3 anos. As empresas que estiverem preparadas quando esse processo de qualificação começar ganharão os contratos. Os contratos financiarão as melhorias nos processos. Essas melhorias resultarão em melhores rendimentos e custos mais baixos, e melhores rendimentos e custos mais baixos consolidarão o relacionamento com os clientes pela próxima década. A vantagem de ser pioneiro na manufatura de precisão não significa apenas chegar primeiro. Significa chegar primeiro e, a partir daí, fazer com que cada ano subsequente de produção torne ainda mais difícil ser substituído. O que se constrói sobre essa base
Há um padrão que se repete consistentemente na história da tecnologia. As mudanças mais impactantes quase nunca parecem impactantes enquanto estão acontecendo. Parecem pequenas, parecem técnicas, parecem algo que pertence a uma publicação especializada e não a uma matéria de capa. E então, anos depois, todos que não as viram olham para trás e enxergam claramente o que estavam vendo. Simplesmente não perceberam. A transição para substratos de vidro tem essa característica. A competição no mercado de chips tem sido travada de forma acalorada e pública por anos, com restrições à exportação, subsídios governamentais e matérias de capa sobre o tamanho dos transistores e a capacidade de produção. Tudo isso é real, tudo isso importa. Mas também criou uma espécie de visão de túnel, um foco intenso em uma camada da pilha de semicondutores que tornou fácil ignorar o que estava acontecendo na camada abaixo. O substrato está sendo reinventado agora, e as consequências dessa reinvenção se espalharão por tudo que roda em chips avançados. O treinamento de IA é a aplicação mais imediata. Os modelos que alimentam as ferramentas de IA que você usa hoje são treinados em enormes clusters de chips que funcionam por semanas ou meses seguidos, consumindo vastas quantidades de energia elétrica. Substratos melhores permitem que esses clusters de chips troquem dados mais rapidamente, com menos desperdício de energia na transmissão. Isso se traduz diretamente em treinamentos concluídos em menos tempo, o que se traduz em ciclos de desenvolvimento de modelos mais rápidos, mais experimentos por ano e iterações mais ágeis em novas ideias. As empresas com acesso a uma infraestrutura de encapsulamento melhor desenvolverão recursos de IA mais rapidamente do que aquelas sem ela. Os data centers também sentem os efeitos. O custo e o consumo de energia da infraestrutura de IA em larga escala são duas das maiores limitações para a rapidez com que os recursos de IA podem ser implementados em grande escala. Se substratos melhores permitirem que os data centers acomodem mais poder computacional no mesmo espaço e operem essa energia com mais eficiência, a economia da implementação de IA muda e o custo de operação de grandes sistemas de IA diminui. Mais aplicações se tornam economicamente viáveis. Mais empresas podem arcar com o uso de ferramentas avançadas de IA. A tecnologia se dissemina para mais setores com maior rapidez. O efeito cascata vai além da IA. Programas de descoberta de medicamentos que rodam em clusters de computação de alto desempenho se beneficiam de hardware subjacente mais rápido. Modelagem climática, pesquisa em ciência de materiais, aplicações de defesa, computação científica em todas as disciplinas. Tudo isso funciona mais rápido quando a base melhora. Esses não são benefícios hipotéticos futuros. Eles decorrem direta e mecanicamente das melhorias de desempenho que os substratos de vidro proporcionam. Aqui está a realidade econômica que torna a janela de oportunidade atual tão difícil de recuperar se você a perder. Uma única linha de produção de substrato de vidro custa entre 500 milhões e $1 bilhão para ser construída. Esse investimento leva anos para ser qualificado pelos clientes. O próprio processo de qualificação é longo, porque os clientes, os projetistas de chips e as empresas de hardware de IA precisam validar se o substrato funciona de forma confiável em escala antes de comprometerem seus produtos com ele. Quem atinge a produção em volume primeiro, entra primeiro nesse processo de qualificação. Quem conclui a qualificação primeiro, ganha os projetos. Quem ganha os projetos, acumula a experiência de produção, que aumenta os rendimentos e reduz os custos. E aí está novamente o efeito cumulativo. Maiores rendimentos significa menor custo por unidade. Menor custo por unidade significa preços mais competitivos.
Preços mais competitivos significam maior participação de mercado. Maior participação de mercado significa maior volume de produção. Maior volume significa mais experiência. Mais experiência significa maior produtividade. O ciclo se fecha e se fortalece a cada ano de produção. Empresas fora desse ciclo não estão apenas atrasadas. A cada trimestre que passa, eles ficam cada vez mais para trás. É exatamente a mesma dinâmica que transformou a TSMC de uma fabricante terceirizada modesta na década de 1980, na espinha dorsal insubstituível da indústria global de semicondutores na década de 2000. Não da noite para o dia, não, por meio de uma única descoberta revolucionária, mas sim por meio de investimentos iniciais consistentes em uma capacidade que se acumulou incessantemente ao longo do tempo, até se tornar algo que nenhum concorrente pudesse replicar sem décadas de aprimoramento próprio. A era do silício na computação. 50 anos de progresso impulsionados pela miniaturização dos transistores não estão chegando ao fim, mas estão sendo acompanhados por algo novo. Um segundo eixo de melhoria. Uma nova maneira de tornar os sistemas de computação dramaticamente mais poderosos, que não depende da miniaturização dos transistores. Depende de tornar a base que os sustenta dramaticamente melhor. E o material que torna isso possível existe há milhares de anos, plano preciso estável, sob calor invisível à nossa percepção, até que de repente deixou de ser. A era da IA pode muito bem ser construída sobre uma base sólida, e a corrida para possuir essa base para ser a empresa ou o país que controla onde esse substrato é fabricado como é fabricado, e quem tem acesso a ele está sendo decidida nos anos entre agora e 2028, não em algum debate político num futuro distante, não depois da próxima rodada de controles de exportação. Agora mesmo em fábricas sendo construídas, acordos de cadeia de suprimentos sendo assinados e portfólios de patentes sendo criados, dos quais a maioria das pessoas nunca ouviu falar. É isso que torna este momento tão incomum. O resultado não está definido. A vantagem que existe hoje é real, mas não é irreversível. Ex-empresas e os países que reconhecem o que está acontecendo e respondem com a seriedade que merece ainda, têm tempo para moldar o desenrolar dessa situação. Aqueles que continuarem olhando para a corrida dos transistores, enquanto a corrida dos substratos acontece em paralelo, podem se encontrar numa posição muito semelhante àquela em que muitas empresas de semicondutores se viram quando a liderança da TSMC finalmente se tornou inegável. Surpreso e muito atrasado. Eis a questão sobre a qual realmente quero sua opinião, e quero que seja honesto, porque as pessoas se exaltam com esse assunto. É bom que um país esteja se destacando em uma tecnologia tão fundamental. Ou será que o mundo funciona melhor quando nenhuma nação controla a infraestrutura da qual tudo depende? Há argumentos válidos para ambos os lados. Alguns dizem que a competição entre países impulsiona a inovação e força todos a construir coisas melhores. Outros afirmam que quando a tecnologia crítica se concentra em um só lugar, o resto do mundo acaba em uma posição da qual não consegue sair. Ambos os pontos de vista têm respaldo histórico, então deixe sua resposta nos comentários. Eu leio todos e realmente quero saber sua opinião. Se esta história fez você repensar o que realmente está acontecendo no mundo dos semicondutores, clique no botão curtir agora mesmo. Leva apenas 1 segundo e ajuda muito o canal a alcançar pessoas que se interessam por esse tipo de conteúdo. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative as notificações. Nós abordamos as novidades que acontecem antes que o público em geral as perceba. E que tem muito mais por vir que você não vai querer perder. Agora, você quer ver o que acontece quando aplicamos essa mesma estratégia de longo prazo, não a batatas fritas, mas a um deserto inteiro. A China plantou bilhões de árvores em terras mortas e áridas
e os cientistas não faziam ideia do que esperar. 10 anos depois, os resultados deixaram os pesquisadores genuinamente sem palavras. Essa história está na tela agora mesmo. Clique, você não vai se arrepender.